Cheguei 5 minutos antes ao jantar de aniversário de casamento dos meus pais, ainda nutrindo a esperança tola de que, dessa vez, seria diferente. A sala privada brilhava sob uma luz dourada, e meu filho Noah segurava minha mão, como sempre fazia quando se sentia pequeno em lugares grandes. Posso pedir sobremesa? Ele sussurrou. Qualquer coisa que quiser, prometi. Então os vi minha irmã Amber, o marido dela e os filhos devorando bifes de $100. Ela não se levantou, não sorriu, apenas empurrou a cesta de pães na direção de Noah e disse, quase divertida: Não pedimos nada pro seu filho. Meu pai acrescentou: Você devia ter trazido algo para ele comer. Minha mãe nem levantou os olhos do copo d'água. Por um momento, o ar me faltou. Então, algo dentro de mim, anos engolindo o orgulho e pagando as contas dos outros, finalmente se quebrou. Quando o garçom voltou, eu me levantei, olhei direto para minha família e disse: Podem cancelar os pedidos. Meu filho vai jantar hoje. Eu tinha passado semanas planejando aquele jantar. 40 anos de casamento mereciam algo bonito, algo em paz. Reservei o melhor restaurante da cidade, pedi uma sala privada e até levei uma foto restaurada do casamento dos meus pais, emoldurada em prata e embrulhada em papel dourado. Achei que, por uma vez, poderíamos nos sentar e agir como uma família. Mas no momento em que Amber abriu a boca, percebi o quanto tinha sido ingênua. Ela nem levantou os olhos quando Noah e eu entramos. Ah, oi, disse, como se tivéssemos interrompido a manicure dela. Caleb, o marido, já tinha um copo de bebida na mão. Os dois filhos gritavam jogando videogame, com fones pendurados no pescoço e pratos de bife meio comidos à frente deles. Ninguém se levantou. Ninguém perguntou como estávamos. Ajudando Noah a abrir o guardanapo, sussurrei: Pode pedir o que quiser, querido. Ele sorriu tímido, apontando para os filezinhos de frango do cardápio mais baratos que qualquer coisa na mesa, mas os preferidos dele. Eu estava prestes a chamar o garçom quando Amber se inclinou sobre a mesa, puxando a cesta de pães na direção de Noah. Não pedimos nada pro seu filho, repetiu, como se fosse algo perfeitamente normal de se dizer. Pisquei, esperando que alguém, qualquer um, a corrigisse. Mas meu pai apenas suspirou. Você devia ter trazido alguma coisa para ele, murmurou. As palavras bateram como um tapa. Minha mãe continuava imóvel, os olhos no copo d'água. O ar ficou pesado, quente, sufocante. O sorriso de Noah desapareceu. Ele olhava para o guardanapo, torcendo-o entre os dedos. Algo dentro de mim endureceu. Eu não estava apenas envergonhada, estava cansada. Cansada de ser a responsável. Cansada de pagar as contas da Amber, de cuidar dos filhos dela, de consertar suas bagunças enquanto todos fingiam que era normal. Respirei fundo e olhei para o garçom, que havia acabado de voltar, bloco na mão. Com licença, disse com calma. Por favor, cancele qualquer pedido que ainda não tenha ido para a cozinha. A cabeça de Amber se ergueu no estalo. O quê? Sorri, firme e fria. E por favor, coloque tudo o que já foi pedido na conta do meu pai. Afinal, é o aniversário dele. Um silêncio caiu sobre a mesa. Meu pai congelou com o garfo no ar. A boca de Amber se abriu, depois se fechou de novo. E meu filho, acrescentei, vai querer o filé com trufas, ao ponto para mal passado, e macarrão com queijo trufado. Faça rápido, por favor. Os olhos de Noah se arregalaram. Depois, lentamente, ele sorriu. Pela primeira vez naquela noite, ele não sentia vergonha. E, pela primeira vez em anos, eu também não. Ninguém disse uma palavra por 30 segundos depois que fiz o pedido. Dava para ouvir o gelo tilintando no copo da Amber, as risadas abafadas de outra mesa, o zumbido suave do ar-condicionado. Meu pai apenas me encarava, mandíbula tensa, como se eu tivesse cometido um crime contra o nome da família. Amber recostou-se na cadeira, soltando uma risadinha seca. Uau, Lauren, exagerou um pouco, não? Disse ela. Era só um jantar. Exato, respondi. Um jantar. Que, aparentemente, exige humilhar o meu filho primeiro? Caleb pigarreou, visivelmente desconfortável. Vamos lá, gente, não precisa fazer um escândalo. Ah, um escândalo, interrompi.
A palavra favorita da sua família para quando alguém enfrenta as consequências. Ele abaixou os olhos pro copo. Minha mãe se remexeu na cadeira, mas não disse nada. O silêncio, como sempre, virou a arma deles. Já conhecia bem esse teatro: Amber, a vítima, meus pais, os pacificadores, e eu, a desequilibrada. Quando o garçom voltou com o filé do Noah, colocou o prato na frente dele com cuidado e me lançou um leve aceno de cumplicidade. Retribuí com um obrigada discreto. Tá tudo bem, mãe, sussurrou Noah. Não respondi baixinho, cortando o bife para ele. Não tá, mas vai ficar. Os filhos da Amber começaram a resmungar porque as batatas fritas tinham esfriado. Minha mãe imediatamente se agitou, tratando como se fosse uma emergência nacional. Noah comia em silêncio, cada garfada cuidadosa, como se entendesse que aquela refeição não era só comida, era um recado. Quando a conta finalmente chegou, o garçom a entregou ao meu pai. Observei a cor subindo em seu rosto ao ver o total. Ele me olhou como se eu o tivesse traído. Você realmente acha que isso foi necessário? Perguntou entre os dentes cerrados. Encarei-o sem desviar. Ele empurrou a cadeira para trás. Você nos envergonhou. Engraçado, respondi, levantando-me. Foi exatamente isso que você disse quando eu me formei com honras em vez de ficar noiva, como a Amber. Os lábios dele se contraíram, mas eu não esperei outra palavra. Coloquei a foto embrulhada em papel dourado sobre a mesa. Pelo aniversário, disse. Pode abrir quando a gente for embora. Peguei a mão do Noah e começamos a andar em direção à porta. Ao passar pelo carrinho de sobremesas, meu cotovelo esbarrou de leve numa bandeja, e um prato delicado caiu, espatifando-se no chão. A sala inteira virou para olhar. Eu não pedi desculpas. Lá fora, o ar da noite era fresco, cortante, limpo. Noah apertou minha mão de novo. Mãe, ele disse baixinho, a gente tá encrencado? Abaixei-me até ficarmos olho no olho. Não, meu amor, respondi. A gente tá livre. Atrás de nós, pela janela, vi meu pai lançando olhares furiosos, Amber cochichando, e minha mãe fingindo não ver o prato quebrado no chão. Deixei que comecem em silêncio. Eu já tinha engolido silêncio demais. Na manhã seguinte, meu celular não parava de vibrar mensagens, ligações, recados de voz. Amber, o que diabos há de errado com você? Pai, você vai pagar por aquele jantar. Lauren, você nos humilhou. Mãe, você envergonhou seu pai no aniversário dele. Não respondi a nenhuma mensagem. Preparei meu café, ajudei Noah a se arrumar para a escola e deixei a tempestade gritar no vazio. À noite, achei que tivesse passado. Estava errada. Exatamente às 18h42, ouvi uma porta de carro bater na garagem. Depois outra. Pela janela, vi meus pais, Amber e um envelope na mão do meu pai. Ele o segurava como se fosse uma prova num tribunal. Noah espiou por trás da cortina. Eles chegaram, sussurrou. Eu sei, respondi baixinho, pousando a caneca. Vai pro seu quarto, meu amor. A campainha não tocou. Eles simplesmente entraram, como se a casa ainda fosse deles. Lauren, começou minha mãe, com aquela voz calma e teatral, precisamos conversar. Amber cruzou os braços. Você envergonhou toda a família ontem à noite. Transformou um simples jantar num circo. Recostei-me no balcão, também de braços cruzados. Você quer dizer o jantar em que se recusou a alimentar meu filho? Meu pai jogou o envelope pardo sobre a bancada com um estalo seco. Aí está a conta da sala privativa. $1.000. Já que você decidiu cancelar tudo, vai pagar a sua parte. Olhei para o envelope, depois para ele. Vocês vieram até aqui por $1.000. Amber bufou. Você é inacreditável. Foi então que peguei o telefone e liguei para o tio Mark. Eles estão aqui, disse apenas. Chegamos em 10 minutos, ele respondeu. O ambiente ficou tenso, imóvel. Amber franziu a testa. Chamou reforços. Deus, você sempre precisa de plateia. Eu só gosto de ter testemunhas, retruquei. 9 minutos depois, Mark e tia Diane entraram sem bater. O sorriso falso da minha mãe vacilou. A cor do rosto do meu pai desapareceu.
Mark ficou ao meu lado calado, mas firme. Diane olhou a sala como quem recolhe provas. Vamos ser diretos, eu disse. Acabou. Não vou mais sustentar a Amber. O aluguel que venho pagando há 1 ano? Acabou. As babás de última hora? Acabou. As desculpas? Acabou. Amber ergueu a voz. Com licença. Você se ofereceu. Você quis ajudar. O tom de Diane cortou o ar como uma lâmina. Não, Amber. Você quis ajuda. E a Lauren deu. Todas as vezes em que você ligou chorando por causa de contas, do Doug, ou da vida ser injusta. Quando foi a última vez que você ajudou ela? Amber travou a mandíbula. Nenhuma resposta. Meu pai bateu a palma na bancada. Chega! Isso é entre irmãs. Diane nem piscou. Então comece a agir como uma. Silêncio. Abri o envelope, tirei a fatura e olhei o número, 1000 exatos. Peguei minha bolsa, tirei a carteira e coloquei 5 notas de 100 sobre o balcão. Aqui, disse calmamente. Não por obrigação, mas por pura ironia. Então você nem paga tudo? Engasgou Amber. Ridícula. Não respondi, com a voz baixa, firme. Livre. O rosto do meu pai ficou vermelho de raiva. Nós te criamos melhor do que isso. Olhei para ele, serena. E eu esperava que vocês fossem melhores do que isso também. Caminhei até a porta e a abri completamente. Não, disse eu, com a voz calma e firme. Você me criou para servir, para ficar em silêncio, para fazer as pazes às minhas próprias custas. Estou desaprendendo isso agora. Por um instante, ninguém se moveu. Então Mark veio e se posicionou ao meu lado. Foi o suficiente. Eles saíram, furiosos, murmurando, batendo a porta atrás de si. Tranquei. E fiquei ali, parada, olhando para o espaço vazio onde o envelope estivera. Não era alívio. Não era alegria. Era silêncio. Limpo, cortante, definitivo. O sossego depois daquela confrontação durou apenas 3 dias. Depois veio a guerra digital. Começou com uma postagem no Facebook. Amber publicou uma foto sorridente com meus pais, com a legenda: família é tudo, mesmo quando algumas pessoas esquecem o que isso significa. Os comentários se encheram rápido. Corações, orações, primos comentando é verdade, Ian, você merece paz, garota. Nenhum nome, claro. Mas todos sabiam quem eram algumas pessoas. Não respondi. Não me defendi. Apenas rolei a tela, tirei prints e fechei o aplicativo. O silêncio tinha funcionado melhor do que qualquer discussão naquela noite. E funcionaria de novo, ou pelo menos eu pensei que sim. 2 dias depois, meu telefone tocou enquanto eu fazia panquecas para Noah. Número desconhecido. Quase ignorei. Senhora Reis? Perguntou uma voz feminina. Aqui é da escola Willow Creek. Meu estômago se contraiu. O Noah está bem? Perguntei rápido. Está sim, respondeu ela depressa. Mas recebemos um relatório anônimo expressando preocupação com o bem-estar emocional dele. Por um segundo, não entendi. O quê? Um relatório, senhora. Alguém afirmou que ele anda retraído, talvez negligenciado. Somos obrigados a verificar. Larguei a espátula, o coração acelerado. Retraído? Olhei para Noah, sentado à mesa, afogando as panquecas em xarope e sorrindo. Sim, senhora, continuou a voz. A orientadora conversou com ele hoje. Parece perfeitamente bem educado, gentil, nenhum sinal de problema, mas precisamos registrar o caso. E então veio o estalo de reconhecimento. Frio, preciso, anônimo. Família é tudo. Respirei fundo. Obrigada por me avisar. Quando desliguei, minhas mãos tremiam não de medo, mas de raiva. Naquela noite, sentei à janela depois que Noah dormiu, observando o reflexo da tela do celular no vidro. A ligação ecoava na minha cabeça como estática. Retraído. Negligenciado.
Agora, essas palavras viveriam em algum arquivo sobre o meu filho, tudo porque alguém quis me punir por ter colocado um limite. Na manhã seguinte, mais uma batida na porta. 2 mulheres de roupa simples estavam ali, crachás pendurados. Senhora Reis, Serviço de Proteção à Criança. E o mundo pareceu encolher ao redor das vozes delas. Afastei-me e disse apenas: entrem. E elas entraram educadas, profissionais, precisas. Elas verificaram a cozinha, a geladeira, o quarto do Noah cheio de livros, caixas de Lego e roupas limpas. Fizeram perguntas, tomaram notas. Quem fez a denúncia? Perguntei. Foi anônima, respondeu uma delas, com cuidado. Acontece. Quando saíram, uma delas hesitou na varanda. Senhora Reis disse em voz baixa, vemos casos assim o tempo todo. A senhora parece ser uma boa mãe. Agradeci. Fechei a porta. Depois deslizei até o chão, encostada nela. A humilhação queimava, mas por baixo havia algo mais frio, estratégia. Eles queriam me assustar. Queriam que eu duvidasse de mim mesma, que voltasse à velha armadilha da culpa da qual eu tinha escapado. Mas dessa vez, eu não estava reagindo com emoção, estava documentando. Naquela noite, liguei para o tio Mark. Fizeram uma denúncia, disse, seca. Um silêncio. O serviço social? Sim. Ele soltou um longo suspiro. Esse foi o tiro de aviso. Eu sei. Você precisa agir com cuidado agora. Comece a construir o seu registro. Prints, declarações, tudo. Já tenho uma pasta, respondi, olhando para o notebook. O nome é Recibos. Amber. Ele soltou um assobio baixo. Bom. Continue. Depois da ligação, abri meus arquivos, mensagens de texto, capturas do Vemo, fotos do restaurante, a foto restaurada do casamento dos meus pais ainda no balcão. Renomeei a pasta, Provas da Guerra Familiar. Fiquei olhando o nome por um bom tempo. Em algum ponto entre a cesta de pães e a visita do serviço social, eu deixei de ser a pacificadora. Agora, era eu quem estava marcando os pontos. Lá fora, a noite estava silenciosa. Noah dormia. Seguro, sussurrei para mim mesma. Eles queriam uma guerra. Então cliquei em salvar. Quando as pessoas dizem que papelada não protege ninguém, é porque nunca conheceram a minha família. No meu caso, papel era poder, recibos, prints, horários, contratos. Eles usaram sussurros e culpa por anos. Eu aprendi a usar tinta. Naquela noite, enviei um e-mail para o meu senhorio. Oi, você pode me enviar os registros de todos os pagamentos de aluguel feitos para o apartamento da Amberlane desde janeiro? Eu ajudei a cobrir a parte dela. Preciso para a contabilidade. Ele respondeu em menos de 1 hora. 7 meses, total de $5.700. Cada transação rastreável até mim. Imprimi tudo, datas, notas do Vemo, até aquela em que escreviam sua metade do aluguel. Não esquece de me pagar depois. Ela nunca pagou. Então fui mais fundo às mensagens em que ela implorava ajuda porque Caleb tinha perdido o emprego. Mas aí encontrei uma foto que tinha esquecido. Amber à beira da piscina, taça de vinho na mão, usando óculos de sol de grife. O carimbo de data. O mesmo fim de semana. Fiquei olhando, lembrando que naquele dia eu havia transferido $200 para ela. Acreditei quando disse que não podia comprar comida. Soltei uma risada curta. Não amarga, só cansada. Quando Jenna, minha advogada, atendeu a ligação, contei tudo. Assédio, falsas denúncias, difamação, envolvimento do serviço social. Acabou, eu disse. Cansei de esperar pelo próximo ataque. A voz de Jenna estava calma. Calma até demais. Lauren, chegou a hora de um ansease and desistem, disse ela. Ela agiu rápido. Em menos de 48 horas, 3 cartas estavam prontas. Uma para Amber, uma para os meus pais e uma endereçada à família Reis. Cada uma descrevia assédio, difamação online, falsas acusações e dívidas não pagas. A última linha dizia: qualquer novo contato ou declaração falsa resultará em medidas legais imediatas.
Quando vi meu nome assinado no final, não senti vingança. Senti liberdade, uma declaração oficial de que eu estava acabando com o papel de saco de pancadas da família. As cartas foram enviadas por courrier. Silêncio. 2 dias inteiros de silêncio. Então, certa manhã, meu celular vibrou com uma notificação. Venmo. Pagamento de Caleb Lane. Valor: $2.850. Nota: metade do aluguel. Eu disse para ela parar. Tô fora. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Caleb, o marido sem coluna, finalmente tinha feito algo certo. Pulara do barco. Naquela mesma semana, tia Diane ligou. Encontrei sua mãe no supermercado, disse ela. Parecia exausta. Disse que você está destruindo a família. Dei uma risadinha curta. Claro que disse. Eu apenas contei a verdade. Diane suspirou. Você não destruiu nada, querida. Só parou de jogar o jogo deles. Naquela noite, começaram a chegar mensagens de primos com quem eu não falava há anos. As histórias surgiram como confissões. Amber me pediu $600 emprestados e nunca pagou. Ela me convenceu a cuidar dos filhos dela um fim de semana inteiro e depois sumiu. Disse que você era a rica da família. Acho que esqueceu quem a salvou das dívidas. Pedacinho por pedacinho, a narrativa mudou. Eu não era mais a vilã. Eu era apenas a primeira que teve coragem ou loucura de dizer basta. Então veio o golpe final. Um envelope grosso chegou na minha caixa de correio, com o selo de um escritório de advocacia. Por um segundo, achei que fosse mais uma conta. Mas as palavras me congelaram. Notificação de intenção de petição por direito de visita dos avós. Sentei devagar. Meus pais não estavam só com raiva. Eles estavam indo à justiça. Estavam indo atrás do meu filho. Dentro havia uma carta do advogado deles, fria e impessoal. A senhora Reis negou aos seus pais o acesso ao neto sem justificativa, causando sofrimento emocional. Os peticionários acreditam que as visitas são do melhor interesse da criança. Li 3 vezes. Eles não mencionaram o jantar. Não mencionaram a cesta de pães. Nem o fato de que não olharam para Noah uma única vez naquela noite. Não, isso não era sobre amor. Era sobre controle. Senti o velho calor do pânico subir, mas ele se transformou em algo mais sólido. Se eles queriam transformar família em tribunal, tudo bem. Foram eles que me ensinaram como jogar pelas regras deles. E desta vez, eu tinha papelada. Na manhã seguinte, encontrei Jenna em seu escritório no centro da cidade, paredes brancas, ambiente calmo, um leve cheiro de café e autoridade no ar. Ela deslizou a petição pela mesa sem demonstrar emoção. Eles não têm um caso, disse, firme. A lei do Arizona é clara, avós só podem reivindicar visitas se os pais da criança forem divorciados, falecidos ou considerados incapazes. Você não é nenhuma dessas opções. Soltei o ar, finalmente. Então é só barulho? Não apenas barulho, respondeu ela. É estratégia. Eles querem te desgastar. Esperam que você desista antes que o tribunal decida. Fez sentido. Sempre foi o jeito deles, não guerra aberta, mas exaustão disfarçada de amor. Então o que fazemos? Perguntei. Respondemos, disse ela, firme, profissional, definitiva. Naquela tarde, redigimos a resposta. Não apenas uma negativa, mas um contra-ataque. Anexamos tudo. Capturas de tela das postagens da Amber, mensagens dos meus pais, o relatório do CPS encerrado sem achados, os recibos do aluguel, as transações do Venmo e até as cartas de Cease and Desist. Cada página era uma prova. Cada parágrafo, um prego no caixão da narrativa deles. Quando Jenna terminou de compilar o documento, me entregou uma cópia final. Assine aqui, disse ela. Minha mão não tremeu ao escrever meu nome. Mais tarde, naquela noite, sentei à mesa da cozinha depois que Noah dormiu, olhando para a pasta intitulada Reis versus Reis. Parecia absurdo o nome da minha família contra si mesma. O símbolo perfeito do que nos tornamos. No dia seguinte, fui à escola de Noah e falei com a diretora. Entreguei-lhe um novo documento, uma lista de acesso restrito.
Meus pais e minha irmã não têm mais permissão para buscar meu filho, visitá-lo ou fazer voluntariado aqui, expliquei. Ela olhou para o papel, depois para mim. Está tudo bem? Vai ficar, respondi. Depois, troquei as fechaduras de casa. Não porque achasse que eles viriam, mas porque, depois de tudo, eu queria que o som do ferrolho tivesse significado. Naquela noite, dei mais um passo que Jenna havia sugerido, atualizei meu testamento. Se algo me acontecesse, a guarda de Noah iria para a tia Diane e tio Mark, não para meus pais, nem para Amber. Para as únicas pessoas que ficaram em silêncio ao meu lado quando todos os outros gritaram contra mim. Quando terminei de assinar, sentei-me na casa silenciosa e olhei ao redor. O silêncio não parecia mais vazio. Parecia merecido. Então abri um novo documento no laptop e digitei o título, Carta Final. Esta é a última vez que vocês vão ouvir falar de mim. Transformaram a paternidade em punição e a família em medo. Acabou. Se tentarem me contatar novamente, tratarei como assédio. Estamos encerrados definitivamente. Salvei. Imprimi 2 cópias, coloquei em envelopes e deixei sobre o balcão. Amanhã, eu as enviaria pelo correio. Hoje à noite, eu finalmente dormiria pela primeira vez em anos sem esperar o telefone tocar. Enviei as cartas na manhã seguinte. Uma para meus pais, outra para Amber. Sem assinatura, sem remetente, apenas minha caligrafia no envelope branco e o peso de tudo que eu havia carregado por décadas. Quando o caminhão do correio desapareceu no fim da rua, senti-me estranhamente leve. Não feliz. Não aliviada. Apenas concluída. Voltei para dentro, preparei um café e encarei a pilha de pastas jurídicas sobre a mesa. Negócios de família, murmurei para mim mesma, quase rindo de como essa expressão agora era literal. O telefone ficou em silêncio o dia inteiro. Sem ligações, sem mensagens, sem ameaças disfarçadas de desculpas. Nem precisei checar as redes sociais para saber o que viria a seguir. Mais uma postagem enigmática, mais uma tentativa de me pintar como a vilã. Mas, desta vez, eu não ligava. O mundo deles funcionava à base de validação. O meu, agora, era construído em provas. Naquela noite, enquanto Noah fazia a lição de casa, abri meu diário e copiei, palavra por palavra, o conteúdo da minha carta final. Esta é a última vez que vocês vão ouvir falar de mim. Eu lhes dei décadas de chances, e vocês me retribuíram com traição, mentiras e, agora, ameaças legais contra meu filho. Vocês não são mais minha família. Se tentarem entrar em contato comigo ou com Noah novamente, buscarei uma ordem de restrição. Se aparecerem na minha porta, chamarei a polícia. Se tentarem se envolver na minha vida mais uma vez, tornarei públicos todos os detalhes. Acabou de vez. Li em voz alta uma única vez. As palavras não tremeram. Depois, arranquei a página do diário, dobrei cuidadosamente e a guardei na última gaveta junto com toda a documentação, o rastro em papel de tudo que sobrevivi. Antes de dormir, fiquei por um momento na porta do quarto de Noah. Ele dormia tranquilo, o rosto sereno, uma paz que eu já tinha esquecido que existia. Sussurrei. Acabou. Uma parte de mim ainda não acreditava. Mas, quando apaguei a luz, não havia medo, nem celular vibrando, nem culpa espreita no escuro. Só silêncio. E o som suave da respiração do meu filho. Uma semana depois, levei Noah para acampar. Sem telefones, sem barulho, sem lembranças de quem deixamos para trás. Apenas nós dois, uma barraca e o pulso constante da floresta. O céu estava de um azul profundo quando acendemos nossa pequena fogueira. Noah assava o marshmallow, as bochechas brilhando com o reflexo das chamas. Pela primeira vez em meses, sua risada soava livre, leve, honesta, inteira. Você parece mais feliz, mãe, disse ele, sorrindo. Sorri de volta. Daquele jeito que parece estranho no rosto depois de tantas tempestades. Estou, meu amor. Finalmente tracei o limite. Quando ele voltou a olhar para o fogo, alcancei a sacola de presente antiga que havia levado comigo, a mesma que um dia guardou a foto restaurada do casamento dos meus pais. A moldura ainda reluzia, prateada e perfeita, fingindo preservar algo sagrado. Fiquei olhando para ela por um longo tempo. Os rostos na foto pareciam de estranhos vestindo uma pele familiar.
Então, lentamente, desembrulhei a moldura e a deitei na beira da fogueira. As chamas a alcançaram rápido, enrolando os cantos, derretendo a ilusão. Noah levantou os olhos. Era importante? Perguntou. Assenti uma vez. Já foi. Ficamos olhando até que a moldura se transformasse em nada além de cinzas e brilho. A floresta ficou em silêncio, exceto pelo estalar do fogo e o suave farfalhar das árvores. Pela primeira vez, o silêncio não parecia castigo, parecia paz. Deitei-me sobre o chão frio, observando as estrelas surgirem, uma a uma. Meu passado havia sido barulhento, cheio de portas batendo, insultos sussurrados e dívidas nunca ditas. Mas o presente vibrava em quietude. Virei-me para Noah. Sabe de uma coisa, campeão? Perguntei. Ele olhou para mim, o palito de marshmallow na mão. O quê? Família não é quem te cria, disse baixinho. É quem te deixa crescer. Ele sorriu, os olhos refletindo o brilho do fogo. E, sob aquele céu amplo e generoso, eu finalmente acreditei.